Saber Direito desta semana é sobre direito à felicidade. O curso aborda as perspectivas filosóficas, a origem política, o direito comparado e a dogmática da felicidade no Brasil. As aulas são com Saul Tourinho, advogado e doutor em Direito Constitucional. Olá pessoal, hoje quinta aula, último encontro do nosso curso Direito à Felicidade. Nesses 10 anos de saber direito aqui na TV Justiça, hoje nós encerramos o curso Direito à Felicidade, tendo tocado na primeira aula nas questões filosóficas do tema, segunda aula, questões históricas, terceira aula, dogmática no direito estrangeiro, quarta aula, dogmática na Constituição Federal Brasileira de 1988 e hoje, na quinta aula, nesse último encontro, fechando o nosso curso, nós vamos falar sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal e o direito à felicidade. Isso mesmo, vamos tentar identificar exemplos de decisões judiciais que se encaixam na dogmática constitucional brasileira da felicidade, que nós apresentamos na aula de número 4. Vamos tentar então, inicialmente, lembrar, recordar quais são essas nuances que contemplam, estruturam um subsistema constitucional da felicidade. Vocês se recordam? Quem esteve comigo na aula 4 vai se lembrar. Vamos começar, pessoal. Vamos lá. Inicialmente, felicidade pública, participação popular. Depois nós temos o direito à busca da felicidade, liberdade. Na sequência, nós temos direito ao bem-estar, que pode ser objetivo ou subjetivo. Direito ao bem-estar objetivo, direitos sociais. Direito ao bem-estar subjetivo, a própria felicidade. Na sequência, nós temos as vedações aos chamados prazeres sádicos. As vedações aos prazeres sádicos, dignidade da pessoa humana. E aí, na sequência, para encerrar, nós temos o que hoje nós vamos trabalhar, porque vamos nos voltar para o Supremo Tribunal Federal, como felicidade como telos, como finalidade da decisão judicial. Então, essa é a moldura que foi apresentada na aula passada, na dogmática constitucional brasileira relativa à felicidade e que hoje vai ser testada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, claro, eu também vou responder por antecipação ao questionamento frequente sobre o conceito de felicidade para que nós possamos ter um direito à felicidade. Vou responder essa questão, que é uma questão frequente, e aí deixo uma mensagem de fim de jornada, uma mensagem de fim de curso do direito à felicidade que nós estamos finalizando hoje. Então, pessoal, vamos começar com felicidade pública, participação popular, o Supremo Tribunal Federal como guardião derradeiro da Constituição Federal, quando chamado a decidir casos concretos, chamado a se manifestar por meio da jurisdição constitucional abstrata. Aqui falando da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ação declaratória de constitucionalidade ou da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF. Qualquer desses instrumentos processuais da jurisdição abstrata, ou mesmo as tantas causas que chegam ao Supremo Tribunal Federal analisando o caso concreto por meio do controle de constitucionalidade de molde subjetivo, falando aqui de habeas corpus,
de mandado de segurança, o próprio recurso extraordinário, falando aqui das reclamações. Então, esse verdadeiro arsenal processual por meio do qual o Supremo Tribunal Federal expressa a sua vontade, diz o direito e o diz pela derradeira vez. De que maneira o Supremo, ao exercer a jurisdição constitucional, ele tem apresentado, tocado nas questões relativas à felicidade. O primeiro caso que eu gostaria que vocês anotassem é um caso de relatoria do ministro Dias Toffoli, uma ação direta de inconstitucionalidade 2650, que trata sobre o desmembramento do Estado do Pará e a separação do Estado do Pará em Carajás e Tapajós. Então, esse desmembramento do Estado do Pará, a conversão dessa unidade federativa em outras unidades federativas autônomas, independentes, como quer a Constituição, isso foi submetido ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal teve que deliberar se a comunidade a ser ouvida no julgamento da ação direta que questionou o desmembramento do Estado do Pará, se é a população que se manifestaria livremente por meio do processo democrático numa eleição em que cada pessoa avalia um voto, se deveria, para autorizar esse desmembramento, se ouvir a população de toda a unidade do Estado do Pará, ou simplesmente a população daquelas frações do Estado que se tornariam novas unidades da federação. Vamos tentar resgatar aqui o que nós estudamos sobre felicidade pública, para, a partir daí, dirigir uma interpretação acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao caso do desmembramento do Estado do Pará. Nós vimos na aula de filosofia, nossa primeira aula, que John Locke já tratava do chamado direito de ser visto em ação, o direito de se manifestar, o direito de ter voz, de ter vez, de ter direito à palavra, o direito de participar engajadamente, ativamente da esfera política. Nesse contexto, num pontapé inicial filosófico dado por John Locke, que foi absorvido por figuras como Thomas Jefferson e que, na sequência, foi analisado por Hannah Arendt, quando se debruçou sobre a chamada, tanto nas origens do totalitarismo, quanto especialmente quanto a Locke, em relação à sua obra sobre as revoluções, que há um conceito de felicidade pública, perene, na trajetória da humanidade, que se associa a esse engajamento, essa participação popular. O interessante é que pesquisadores, e aqui ilustro com Bruno Frey, pesquisador da Universidade de Zurique, na Suíça, pesquisadores apresentam estudos refinados, eruditos, fazendo uma associação entre instrumentos da democracia direta, uso desses instrumentos da democracia direta, exercício dos instrumentos da democracia direta e o incremento da felicidade coletiva, o incremento do bem-estar subjetivo da comunidade. Para esse pesquisador Bruno Frey, da Universidade de Zurique, vocês vão ver aí nas bases de dados e de pesquisa amplo, farto material de autoria do professor Bruno Frey, em que ele apresenta a realidade suíça. Ele diz, olha, na Suíça nós fizemos pesquisas com grupos variados da sociedade e percebemos por meio dessas pesquisas
que quanto mais a pessoa participa dos instrumentos democráticos, quanto mais voz a pessoa tem na esfera pública, quanto mais a pessoa percebe, sente na pele que a voz dela é considerada e respeitada, apesar de nem sempre prevalecer a sua vontade, mas que ela participa do processo de tomada de decisão que afeta ela e afeta a comunidade, maior é o ganho no bem-estar subjetivo, maior é o ganho na felicidade coletiva, mais utilidade eu tenho numa perspectiva bentamista de princípio da felicidade maior. Se você pega o raciocínio que nós tivemos no primeiro momento na filosofia de John Locke, analisado por Hannah Arendt, tornado dogmático com as expressões constitucionais de felicidade geral da nação, ou de felicidade política coletiva, e você traz esse raciocínio para as pesquisas atuais, sofisticadas, eruditas, de estudiosos de extraordinário valor, como o professor Bruno Freire, da Universidade de Zurique, que associa o incremento ao bem-estar subjetivo ao exercício de instrumentos da democracia direta. E você analisa o caso do desmembramento do Estado do Pará, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, você então compreende que a decisão que potencialmente trouxe ganhos de funcionalidade sistêmica à Constituição Federal, concretizando um projeto de felicidade pública, foi a decisão tomada pelo Supremo de ampliar o espaço das vozes a se manifestarem ativamente quanto ao desmembramento do Estado do Pará. O Supremo Tribunal Federal entendeu que no Estado do Pará, para o desmembramento do Estado, era preciso chamar aos plebiscitos, chamar à votação, ouvir a vontade diretamente, sem intermediários. Naquela regra, uma pessoa, um voto, que consagra a democracia brasileira, todo o Estado. Não simplesmente as frações, não simplesmente pedaços do todo. Aqui você tem, então, numa associação, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que incrementou a participação popular, que a tese do direito à felicidade enxerga como felicidade pública. O que a Constituição traz de elementos dogmáticos como participação popular, a tese abraça como felicidade pública. Felicidade pública é o direito de ser visto em ação, é o direito de participar da esfera pública. O Supremo ampliou os partícipes, ampliou o uso do instrumento da democracia direta. O Supremo Tribunal Federal maximizou, assim, o uso democrático, maximizou o debate público e, assim, o Supremo Tribunal Federal consagrou esse ideal político, posteriormente constitucionalizado, da felicidade pública. Um exemplo, portanto, do primeiro elemento desse subsistema, esse sistema constitucional da felicidade, da aula de número 4. Aqui, o primeiro deles é a felicidade pública. Tendo passado pela felicidade pública, tendo falado a respeito desta primeira nuance, vamos agora tratar do direito à busca da felicidade. O direito que, na Constituição Federal de 1988, é apresentado à sociedade, não repetindo, porque somos originais, temos compromisso com nossa própria história, não precisamos repetir ninguém. Então, não se repetiu a expressão de Thomas Jefferson, a expressão a busca da felicidade. A Constituição brasileira seguiu desenhando normativamente, por meio da redação de seus comandos constitucionais, a ideia de liberdade. Não fala busca da felicidade, fala simplesmente liberdade.
E como vimos, a liberdade pessoal, ela consta logo na cabeça do artigo 5º. Ela consta em inúmeros incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos a liberdade de manifestação do pensamento, nós temos a liberdade de culto, nós temos a liberdade de exercício de ofício ou profissão, nós temos a liberdade de manifestação nas nossas ruas, desde que pacíficas. Nós temos a liberdade de expressão da comunicação, de expressão científica. Então, há um rio caudaloso da liberdade que mergulha a Constituição Federal de 1988. E aqui, essa ótica, essa análise da dogmática constitucional brasileira, pela ótica do estudioso da felicidade, enxerga a liberdade num viés do direito à busca da felicidade. Tudo que está escrito liberdade, a tese do direito à felicidade enxerga como direito à busca da felicidade, num viés liberal, num viés de desembaraço, no viés de que eu não posso, desde que não ofenda a terceiros, eu não posso ser privado de um projeto que fiz para mim e que entendo culminar com a minha própria felicidade. A partir desse momento que designamos os comandos constitucionais da liberdade como aqueles comandos que concretizam o direito à busca da felicidade, nós podemos então migrar para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mais uma vez e agora analisar um novo caso, uma nova decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que dessa vez concretizou o direito à busca da felicidade, que é a DPF número 187, de relatoria do ministro Luiz Fux, que trata do que se convencionou chamar de Marcha da Maconha. Vou conversar com vocês a respeito disso. A ideia de Marcha da Maconha nada mais é do que o exercício de uma liberdade. A liberdade de se manifestar em nossas ruas e ruelas, em nossas vilas e vilarejos, nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades, nas praças, se manifestar nas calçadas, se manifestar nos espaços públicos, desde que, claro, tenha havido uma notícia prévia simplesmente para dar oportunidade do Estado organizar trivialidades como o trânsito ou como a colocação de cones ou, a depender da manifestação, o aporte de uma ambulância para trazer segurança a alguma parcela dos manifestantes. E uma vez tendo havido essa notícia prévia, que não é autorização, é um comunicado prévio, você então o faça para fins pacíficos, você o faça sem uso de armas, não é uma guerra, não é uma insurreição, não é uma rebelião. A Constituição não ampara as rebeliões armadas, a Constituição não rende gracejos aos duelos armados. A Constituição fala em liberdade de manifestação, de uma sociedade civil organizada. Isso é que ela quer, é isso que ela protege. E nessa manifestação veio à tona a chamada Marcha da Maconha. Uma parcela da nossa comunidade gostaria de discutir temas ligados ao uso da cannabis. Então, uma parcela dessa sociedade, dessa comunidade, entende que deve haver a descriminalização do uso para fins recreativos da cannabis. Uma outra parcela entende que há algum tipo de possibilidade de utilização para fins médicos. Outros vão dizer que, na verdade, o que deve haver é uma ampla legalização. Há quem traga o contraponto, dizendo que, apesar de poder haver uma legalização, não se deve fazer homenagem, não se deve fazer brincadeira, não se deve tratar com uma glamorização nada que faça mal ao corpo, faça mal à mente. Que do jeito que o uso do cigarro, o consumo do tabaco tem sido desincentivado numa postura meramente educativa, exatamente por trazer males à saúde,
E que isso hoje em dia cada vez menos é fruto da propaganda, da glamorização, da alienação propagandista que associava o tabaco a prestígio, poder e charme, enquanto as pessoas agonizavam cancerosas pelo uso desse mesmo tabaco. Esse mesmo racional pode ser aplicado, por exemplo, ao uso da maconha. E não deveria haver uma glamorização disso. As pessoas deveriam ser informadas, deveria haver campanhas educativas para que todos soubéssemos dos males que é possível causar à nossa saúde e que assim nós, maiores de idades, livres e conscientes, gozando de autonomia, tomássemos a nossa própria decisão de usar ou não usar. Então, esse tipo de discussão era um tipo de discussão que deveria haver nessa grande passeata, nessa grande marcha, chamada de Marcha da Maconha, onde as pessoas trariam esses temas, essas nuances, a discussão num grande fórum público, numa grande arena popular de um debate democrático. Todavia, o Código Penal brasileiro, ele traz a perspectiva da incitação ao crime como sendo um crime, ou da apologia ao crime como sendo um crime. A partir do momento que há algo que é proibido, que é capitulado pelo Código Penal, e você aplaude isso, você celebra isso, você incentiva isso, você está fazendo apologia a um crime. E então o Supremo Tribunal Federal teve que decidir. O Supremo Tribunal Federal teve que decidir. Olha, nós temos aqui o exercício regular de um direito, liberdade de manifestação, de maneira pacífica, mas temos também a chance de apologia ao crime. Como compatibilizar isso? Como associar isso? Como apresentar uma resposta à sociedade dentro dos limites estreitos da Constituição Federal de 1988? Aqui o Supremo respondeu, e respondeu dizendo sim à manifestação, dizendo sim à Marcha da Maconha, dizendo sim ao debate público amplo, desembaraçado, quanto a temas que alcançam a nossa vida. Pessoas adultas, responsáveis, que querem numa praça, que querem numa calçada, colocarem diante de si, perante a comunidade, expressarem suas ideias, para que as políticas públicas avancem, para que as pessoas possam tomar decisões, para que, de alguma maneira, legisladores, ouvindo a voz da população, sejam tocados para um lado ou para o outro lado. Aqui o Supremo Tribunal Federal traz, então, essa resposta e libera a Marcha da Maconha. O que é isso? Que decisão é essa? Uma decisão que assegura o direito à busca da felicidade, esse direito de não se ver diante de obstáculos quando você está promovendo o exercício de um direito regular, sem ofender o direito de terceiros. Naturalmente que alguém pode levantar a mão e dizer, mas eu não gosto que aquelas pessoas discutam sobre maconha, eu não gosto disso. Mas a Constituição não ampara o capricho. Não há um direito constitucional ao capricho, ao eu não gostei. O que a Constituição tenta amparar é o exercício regular de direitos que compõe um projeto democrático de sociedade. E aqui, quando o ministro Fux trouxe o seu voto na discussão da Marcha da Maconha, na DPF 187, quem aparece? John Stuart Mill. O mesmo John Stuart Mill que nós estudamos na aula 2. O mesmo John Stuart Mill que trouxe a obra sobre a liberdade, On Liberty. O mesmo John Stuart Mill utilitarista. O mesmo John Stuart Mill que falou sobre diversidade, sobre pluralismo. Aquele John Stuart Mill que defendeu as mulheres, que defendeu o direito dos animais, que foi duramente prejudicado pelas suas ideias, perdeu uma eleição para o parlamento, saiu da vida pública para a qual ele entregou a própria vida. O ministro Luiz Fux também trouxe à ribalta um utilitarista, Oliver Wendell Holmes Jr. Ele traz esse grande justice norte-americano para a decisão judicial. E aqui me faz lembrar de Ronald Dworkin. E aqui me faz lembrar de Dworkin, quando Dworkin traz uma menção, vou já encontrar aqui e vou mostrar o livro para vocês, quando Dworkin, ele traz a menção a Oliver Wendell Holmes e o diz explicitamente, olha, Oliver Wendell Holmes é um utilitarista
Então, aqui nós temos a obra, né? A Justiça de Toga, né? Mais um clássico de Ronald Dworkin, obra traduzida no Brasil, acessível a todos vocês. Estou aqui na página 351, fazer uma breve leitura muito rápida, quando Dworkin fala, ele diz aqui, está desenvolvendo raciocínio sobre o utilitarismo, mostrando pontos e contrapontos. Dworkin tem uma visão crítica. Eu venho dizendo que essa visão crítica é importante, porque aperfeiçoa a tese. E aqui, Dworkin diz, lá no final, ele fala, ele vai desenvolvendo raciocínio, quando de repente ele diz, disposição de espírito que orientaria a atuação deles avançando. E aí traz a menção, como afirmou o positivista e utilitarista por excelência, Oliver Wendell Holmes, do molar para o molecular. E daí ele traz uma nota de rodapé. E o que é que diz Dworkin na sua nota de rodapé, na página 350 da página A Justiça de Toga? Ele diz, há na obra de Jeremy Bentham uma parte conceitual e uma parte normativa. A parte conceitual, o positivismo jurídico, foi aperfeiçoada por filósofos e juristas como John Austin e H. Hart. A parte normativa, o utilitarismo, foi aprimorada pela análise econômica do direito, tendo como maior expositor na atualidade o juiz norte-americano Richard Posner. Uma nota que é feita pelo tradutor, claro, uma nota feita pelo tradutor, em cima da obra de Ronald Dworkin, trazendo as remissões de Dworkin a respeito disso. Então, são vários os positivistas que eram utilitaristas e acreditavam na segurança jurídica acima de tudo. Daí que falar sobre felicidade numa ótica constitucional não é uma balbúrdia normativa, não é pregar o caos constitucional, simplesmente entender que há uma finalidade maior para tudo que estamos fazendo do ponto de vista normativo. E que esse fim é a felicidade, sim, é um fim nobre, um fim virtuoso, um fim do qual nós não devemos nos envergonhar, notadamente o povo brasileiro, pelas razões históricas que expus na nossa aula de número 2. Tendo feito, portanto, o primeiro registro, Felicidade Pública, o caso do Pará, o segundo registro, Direito à Busca da Felicidade, o caso da Marcha da Maconha, falo agora com vocês sobre bem-estar. Bem-estar. O bem-estar subjetivo, eu vou falar ao final, que é a parte mais, eu vou dizer assim, relevante, porque é o que apresenta verdadeiramente a dimensão imaterial do bem-estar. Vamos ficar no primeiro momento com o bem-estar objetivo. Bem-estar objetivo. Na ideia de bem-estar objetivo, o Supremo Tribunal Federal tem uma vasta jurisprudência. Não preciso citar um caso. É uma vasta jurisprudência assegurando o tratamento jurídico, o tratamento de saúde pelo Sistema Único de Saúde dos soropositivos. Pessoas que têm o HIV positivo. O que acontecia? Nós tínhamos a necessidade, primeiro nós tínhamos o vírus, nós tínhamos uma expansão do vírus e nós tínhamos uma recusa dos agentes estatais, notadamente o Poder Executivo, em oferecer o chamado coquetel, que salva vidas, que faz com que a pessoa soropositiva tenha uma qualidade de vida extraordinária. Na África do Sul, eu tive a oportunidade de ser um assessor do Justice Edwin Cameron, na Corte Constitucional daquele país. O Justice Edwin Cameron é soropositivo há décadas e tem uma vida extraordinária, uma capacidade de trabalho incomum. É um homem que faz todo tipo de atividade física, né? Participa de maratonas, trabalha bastante, contribui com a comunidade, tem uma vida ativa, uma vida exuberante, uma vida repleta de sentido. E é soropositivo. Por quê?
porque administra os seus medicamentos, segue as prescrições médicas e gere o HIV como quem gere vários outros tipos de vírus que é possível ter. Não há mais aquela marca do estigma, não há mais aquela mácula da marginalização. É um irmão que tem um dado vírus, que tem uma vida repleta de sentido e que está dando uma grande contribuição para a comunidade. Só que essa realidade não era vista no Brasil no começo da década de 90, quando se requeria o coquetel e os agentes estatais, notadamente os implementadores de políticas públicas de saúde, não acreditavam que era possível o Sistema Único de Saúde oferecer em caráter universal e gratuito o medicamento. Isso passou a ser judicializado, notadamente por defensorias públicas, que passaram a confrontar o poder e levar isso para o judiciário, dizendo, judiciário, veja, a Constituição no 196 fala em direito à saúde, eu tenho aqui irmãos da comunidade que são soropositivos, o coquetel vai dar uma baita expectativa de vida para eles, mas os agentes estatais estão recusando o tratamento, eles não vão fazer pela via particular. Como fazer, como decidir? O Supremo Tribunal Federal, então, construiu uma rica jurisprudência garantindo o direito. Essa jurisprudência fez com que o Poder Executivo redesenhasse a sua estrutura voltada para a implementação de políticas públicas dessa natureza. Daí nós tivemos um grande debate sobre os genéricos. Daí nós tivemos um grande debate sobre quebra de patentes para esses fins de urgência coletiva, de necessidade nacional. Daí nós tivemos a oportunidade de nós mesmos elaborarmos parte desses medicamentos, com essa desconsideração de patentes, e na sequência chegarmos num denominador comum. Logo depois disso, o que nós tivemos? Nós tivemos o Brasil sendo premiado em Doha, no Catar, como um exemplo de país que presta em caráter universal e gratuito, pelo seu sistema público, tratamento ao soro positivo. O que nós temos aqui, num primeiro momento? É claro que nós temos a concretização do direito ao bem-estar, a um bem-estar que é objetivo, o bem-estar que é palpável, você vê, você sente, que é o medicamento, é o coquetel. Mas, notadamente, há também aqui uma porta que se abre para a concretização do bem-estar subjetivo, especialmente a própria felicidade, o sentimento, o incremento nesse bem-estar subjetivo. Porque a partir do momento que você oferece esse tratamento, e que esse tratamento é universal e gratuito, e que você vê as pessoas, a partir daí, abrir seus corações para receber todos os soros positivos, sem estigma, sem tabu, sem marginalização, sem preconceito, daí nós construímos um verdadeiro projeto de nação. Daí nós temos, respeitando as individualidades e a diversidade, um quê de unidade que milita a nosso favor. Então é claro que na jurisprudência dos soropositivos, que contou com a liderança das defensorias públicas e com a disposição do judiciário em de maneira contra o poder dizer é preciso oferecer carga eficacial ao artigo 96 da Constituição, que fala do direito à saúde, a partir daí nós tivemos esse resultado que incrementa bem-estar objetivo e bem-estar subjetivo. Então nós temos, portanto, a primeira decisão que traz a dogmática para a jurisprudência do Supremo, felicidade pública, é o caso do Pará. O segundo, a busca da felicidade, liberdade, marcha da maconha. O terceiro, a jurisprudência do soro positivo, o coquetel oferecido de maneira universal, gratuita, pelo nosso sistema de saúde. O sistema de saúde que tem suas dificuldades, falhas, o sistema de saúde que em alguns locais chega a quase colapsar, mas que é nosso. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos dando concretude a 196 e acreditem, muitos países do mundo queriam ter um sistema único de saúde e não tem. Então aqui nós temos várias dimensões desse subsistema da felicidade colocado em xeque, testado, e o Supremo responde, e o Supremo reage, e aqui expande direitos e concretiza a Constituição.
Na sequência, pessoal, nós vamos agora tratar sobre um caso que diz respeito àquele quarto elemento. O quarto elemento que vocês anotaram na aula de número 4 sobre dogmática constitucional à luz da Constituição Federal de 1988. Vamos falar agora da vedação aos prazeres sádicos. A vedação aos prazeres sádicos, que a Constituição abraça como dignidade da pessoa humana e seus consectários imediatos. A vedação aos prazeres sádicos eu trouxe como marco teórico Marquês de Sade. Na sequência, a adoção desse prazer com a dor alheia, o prazer com a destruição do outro. Também apresentei a interpretação de Hannah Arendt, que enxergava na origem do totalitarismo, sua obra, a utilização dessa ideia do prazer sádico para estabilizar e criar uma adaptação perversa, uma adaptação deletéria no modelo nazista e que chega até nós como dignidade da pessoa humana, entendendo o ser humano como um presente entre nós, entendendo o ser humano como alguém que tem um valor em si mesmo, alguém que deve, no banquete da existência, cultivar prazeres elevados, prazeres que tragam utilidade para a comunidade, ou então prazeres eminentemente individuais, mas que não causem danos a terceiros. E aqui entra essa vedação, essa proibição. Se a pessoa se sente bem em humilhar o outro, se a pessoa se sente feliz em praticar assédio moral no ambiente de trabalho, se a pessoa se sente feliz em acabar com a autoestima do marido, em destruir a autoestima da esposa, isso é um prazer sádico. Isso precisa ser coibido, isso precisa ser afastado, isso precisa ser inibido. E aqui o Supremo Tribunal Federal traz essa ideia de crueldade, essa ideia de apoteose da crueldade, uma deliberação que tocou em questões relativas a sentir prazer com a dor de um ser que sofre, quando o Supremo julgou inicialmente a chamada farra do boi. A chamada farra do boi e depois julgou as chamadas brigas de galo. Brigas de galo. E mais recentemente teve uma discussão mais recente, com nuances diferentes, mas vou tocar nela também, sobre as vaquejadas. As vaquejadas, houve uma discussão diferente, porque o ministro Barroso introduziu a chamada ética animal, que vou tratar aqui à luz de Peter Singer. Mas briga de galo, especialmente briga de galo, farra do boi também, mas especialmente as brigas de galo, ficou explícito da leitura do acordo, fica explícito essa vedação a prazeres sádicos, que depois se reproduzem na farra do boi e em alguma dimensão termina também contornando, tocando nas vaquejadas. O que é que o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a ADI 1856 de relatoria do ministro Celso de Mello, nosso decano, o que é que o Supremo Tribunal Federal ele deixou registrado? O Supremo Tribunal Federal analisava a briga de galos e ali tanto o ministro Carlos Aires Brito quanto o ministro Celso de Mello, posteriormente o ministro César Peluso, depois o ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski. Qual o racional, a ratio decidendi que prevaleceu? É que nós, de tempos em tempos, nos pegamos cobertos da vergonha de nos vermos celebrando, festejando em êxtase, duelos entre seres que sofrem. Então, nós vamos trazer no imaginário popular o Coliseu onde toda a população celebrava, entrava em êxtase ao ver cristãos sendo atirados, jogados para a morte num duelo contra leões. Posteriormente, nós vamos ter vários tipos de disputas, de duelos, onde o sangue, o derramamento de sangue, a dor colérica, o sofrimento impensável, aquilo nos traz algum tipo de sentimento, de êxtase, e de repente a gente se vê celebrando aquilo. No caso das brigas de galo, esse foi o quadro que foi apresentado. Era uma disputa em que a vitória era a morte do outro. E mesmo falando aqui de animais. E é por isso que eu preciso trazer, nesse ponto,
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que vedou esse prazer sádico e fez associação à dignidade da pessoa humana e que disse, olha, nós temos um projeto coletivo à luz da Constituição e esse projeto coletivo não passa pela celebração de algo que é sádico, a celebração a respeito da humilhação, da dor e da morte sangrenta de um ser que sofre. E aqui é onde entra os ensinamentos desse utilitarista, mais um livro que vou mostrar para vocês. Esse utilitarista, Peter Singer, o filósofo australiano, que apresentou a ideia de libertação animal, falando aqui, introduzindo a ética animal na ribalta das discussões jurídicas. E qual o raciocínio que Singer apresenta? Depois é refinado, depois esse raciocínio ele vai mudando. Peter Singer começa com tudo ou nada, depois vai negociando porque entende que os direitos fundamentais, a concretização se dá por ciclos, é natural que seja assim. O que Peter Singer apresenta? Ele nos diz o seguinte, ele diz, olha, há uma ética que nos une, Nós devemos definir uma ação, outra ação, não se a pessoa é um ser humano, não se a pessoa é rica, não se essa pessoa ela é culta, não é esse o tipo de etos que nós devemos firmar como base da nossa moral. Todas as decisões que nós devemos tomar não pela maioridade ou minoridade. O que nós devemos definir como eixo é exatamente se aquele ser, ele é um ser senciente, ele é um ser que sente dor. E essa é a nossa ética. Se ele sente dor, nós devemos nos esforçarmos sempre mais para evitar essa dor e esse sofrimento. Se ele sente dor, ele é merecedor da nossa consideração e respeito. Se ele sente dor, ele de alguma maneira vai participar das nossas decisões como agente ativo, não como espectador, como um protagonista. E aqui ele lança a ribalta essa ética, a ética animal. Claro que Peter Singer é profundamente criticado. Nenhum dos autores que eu trouxe no nosso curso, pessoal, eles apresentaram suas ideias sem serem criticados. Toda vez que se apresenta suas ideias, essas ideias despertam as críticas. E são críticas, às vezes críticas de má fé, críticas ignorantes, né? Eu não li e não gostei. Não é isso. Também há a crítica consistente, a crítica construtiva, a crítica para aperfeiçoar a tese ou simplesmente para dizer que aquela tese ela não é uma tese boa, ela não deve ser aplicada. E o que se disse de Singer é que quando ele coloca a capacidade de sentir dor como a base de uma conduta moral, ele afasta aqui, por exemplo, um idoso que esteja em estado comatoso. Ele afasta daqui, eventualmente, uma pessoa que esteja com algum tipo de paralisia. Ele afasta daqui, talvez, ou a depender do estágio, o feto. Ele afasta daqui um contingente imenso que nós fomos ensinados a proteger e que as nossas leis e as nossas constituições protegem, porque ele entende que essa proteção deve se dar a quem tem a capacidade de sentir dor. Mas há muitos de nós que talvez no estágio passageiro não tenham essa capacidade. Nós estaremos desamparados, nós estaremos esquecidos, nossa dignidade foi para o espaço, nós não somos mais merecedores de igual consideração e respeito. São críticas que se colocam ao Peter Singer. Mas eu trago aqui ele para que fique associado esse precedente das brigas de galo, que se repete na farra do boi e se apresenta na Casa das Vaquejadas com mais sofisticação, Peter Singer, inclusive, citado pelo ministro Barroso em seu voto, de que há uma vedação a esse prazer sádico, essa celebração do sofrimento do outro, e que isso já foi dito por John Stuart Mill, e que agora se projeta nesse nosso estudo da dogmática da felicidade à luz da Constituição de 88, trazida agora para o Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, já se preparando para um último pedaço da nossa aula, já se preparando para um último momento, vamos agora para o derradeiro elemento.
Felicidade pública é o primeiro, o direito à busca da felicidade é o segundo, bem-estar objetivo e subjetivo o terceiro, vedação aos prazeres sádicos o quarto e último, a felicidade como telos da decisão judicial. Isso aqui aparece muito no Brasil, sobre a denominação de proporcionalidade, fala-se muito em ponderação, traz-se sempre à ribalta Robert Alexy, mas o fato é que muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas são tomadas não à luz do que nós aprendemos na leitura de Alexy quanto ao princípio da proporcionalidade. Nós não estamos aqui fazendo adequação entre fins e meios. O que nós estamos fazendo é empregando, o que o tribunal está fazendo é empregando um raciocínio utilitarista. O tribunal está olhando uma situação, percebendo que há mais de uma resposta possível, todas as respostas possíveis abarcadas pela Constituição, respostas que não esmagam, não destroem a dignidade da pessoa humana. O tribunal, portanto, tem alguma liberdade para transitar nessas respostas possíveis e opta por aquela que ele, tribunal, acredita que maximizará a felicidade coletiva. Isso não é ponderação, isso não é proporcionalidade. Isso é utilitarismo, e um utilitarismo que pode ser feito à luz do constitucionalismo contemporâneo, porque John Stuart Mill trouxe o caráter ético da ação. John Stuart Mill trouxe a vedação aos prazeres sádicos. Aqui nós temos, por exemplo, 2 casos. São os últimos casos antes da minha despedida pessoal. Primeiro caso, eu falei para vocês a política de cotas. Quando o ministro Ricardo Lewandowski diz, olha, a política de cotas no longo prazo, ela vai trazer mais coesão, ela vai fazer com que o Brasil, majoritariamente negro, tenha mais possibilidade de construir uma grande elite negra nacional. A política de cota, ela vai trazer ganhos para a nossa comunidade, ela vai incrementar posteriormente outros direitos constitucionais. Aqui, o raciocínio é eminentemente utilitarista. Aqui, o tribunal está dizendo, vamos ampliar a felicidade do maior número possível, reduzindo as dores e sofrimento. É um raciocínio utilitarista. Quem trata a respeito, pessoal, em mais um livro que eu vou deixar com vocês, quem trata a respeito exatamente desse raciocínio, é Richard Posner. Richard Posner, na sua obra, A Problemática da Teoria Moral e Jurídica, ele trata especificamente desse ponto. Quando ele traz aqui na sua obra, pessoal, na sua obra, página 259, United States versus Virginia, era um instituto militar da Virgínia, o Virginia Military Institute. O Instituto Militar da Virgínia, ele terminou sendo levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. E foi levado pelo quê? Era um instituto militar que adotava o chamado método adversativo. Era um instituto militar que só recebia homens, voltado exclusivamente para homens, e que tinha métodos de extrema violência. E que, por meio desses métodos, construía um caráter heróico, construía um clima de irmandade entre esses homens, e muitos heróis militares norte-americanos tinham passado por esse instituto militar. E aí aqui a Suprema Corte, ela profere uma decisão judicial, e quando profere a decisão judicial, está na obra de Posner, a decisão judicial faz um raciocínio parecido com o raciocínio do Supremo Tribunal Federal nas cotas raciais, especialmente no voto do ministro Ricardo Lewandowski. Disse, olha, mas é importante a inclusão da mulher nesse instituto. É importante que a mulher participe desse instituto. A mulher não pode ser banida desse instituto. Isso vai trazer ganhos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E Posner é contra. Posner se opõe. Posner diz, inclusive, que o mesmo caso, Board versus Brown versus Board of Education, que foi apreciado na Suprema Corte, acabando com a segregação racial nas escolas e com os desdobramentos do fim da segregação racial em todos os ambientes públicos, Posner diz que mesmo esse caso, festejado, celebrado, caso estudado por todos nós, não há, até agora, segundo Posner, elementos que demonstrem que ele de fato trouxe aquilo que se anunciou que ele iria trazer.
mais coesão social, a construção de uma grande elite negra nacional, inclusão de grupos que estavam fora do acesso a direitos. Então, Posner é um crítico desses dois casos, Board of Education, caso Brown, e o caso do Instituto Militar da Virgínia, dizendo que não há como você não tem certeza quanto à concretização dessa maximização da felicidade coletiva no futuro. Por isso que é importante nós fazermos análise dessas prognoses judiciais. Nós temos instrumentos, nós temos ferramentas e a academia precisa se debruçar sobre isso para saber se quando o Supremo promove uma decisão utilitarista antevendo a maximização da felicidade coletiva num dado aspecto, se isso se concretiza, se essa prognose se realiza. Até porque se ela não se realizar, é preciso talvez rediscutir isso, pelo menos à luz de Posner. Então, nós temos aqui uma nova jurisprudência, um novo caso que ilustra a felicidade como telos da decisão judicial. E o último caso, para encerrar, jurisprudência dos crimes de bagatela. É uma outra decisão judicial que o Supremo utiliza o crime de bagatela para trancar ações penais por pessoas que cometeram furto de produtos de pouco ou quase nenhum valor. O Supremo fala em proporcionalidade. Proporcionalidade. Quando, na verdade, novamente, o juiz é um juízo utilitarista. O tribunal está calculando utilidade. O tribunal está calculando ganhos e perdas. Então, o tribunal está dizendo, eu vou movimentar a máquina do judiciário, eu vou quebrar uma primariedade, eu vou colocar uma pessoa dentro do sistema penal brasileiro e essa pessoa, ela furtou 2 chocolates na véspera de Natal para o seu filho. Então, é preciso que o judiciário, na criminalização das condutas, tenha outras ferramentas que não seja essa ferramenta objetiva do direito penal. Uma ferramenta que Victor Hugo, ele imortalizou no seu clássico Os Miseráveis, né, com Jean Valjean. Então, aqui eu pego mais um utilitarista. É o penúltimo livro que mostro para vocês. Penúltimo livro que mostro para vocês. Mais um utilitarista, humanista, Cesare Beccaria, Marquês de Ponessana, e que ele diz no seu clássico dos delitos e das penas, ele diz, melhor prevenir os crimes que puni-los. Esta é a finalidade principal de toda boa legislação, arte de conduzir os homens ao máximo de felicidade ou ao mínimo de infelicidade possível, para aludir a todos os cálculos dos bens e dos males da vida. Então, é eminentemente um raciocínio utilitarista. E esse raciocínio que no Brasil se apresenta pelos acordos do Supremo como proporcionalidade, mas que proporcionalidade não é. Portanto, pessoal, nós temos hoje a nossa última aula. Vou deixar uma mensagem para vocês agora, uma mensagem a respeito do direito à felicidade, mas queria então que a nossa síntese conclusiva. O Supremo Tribunal Federal tem apreciado questões relativas à felicidade por várias nuances. É claro que há menções expressas ao direito à felicidade, incluindo minha própria tese de doutorado, em casos que tratou, por exemplo, como o caso do registro civil dos trans, o caso da união homoafetiva, pesquisa com célula-tronco embrionária, tatuagem. Há vários casos que citam explicitamente a tese do direito à felicidade. Mas essa citação vai dar sempre dentro de uma dessas nuances que acabei de trazer para vocês. E quais são as nuances? Primeira nuance que nós temos é a felicidade pública, participação popular. Segunda nuance, direito à busca da felicidade e liberdade. Terceira nuance, bem-estar, objetivo e subjetivo, direitos sociais e a própria felicidade. Vedação aos prazeres sádicos, dignidade da pessoa humana e felicidade como telos da decisão judicial. Síntese conclusiva do nosso encontro de hoje. Para encerrar, pessoal, vou deixar para vocês uma derradeira mensagem. Uma última mensagem quanto ao direito à felicidade, algo para a nossa reflexão, algo para o fim desse curso, o fim e o coroamento dessas 5 aulas que nós tivemos aqui no Saber Direito. Essa reflexão é uma reflexão a respeito do direito à felicidade, a respeito
Que direito é esse? Que direito é esse cuja expectativa alimenta o espírito de imigrantes para que abandonem com os seus queridos palcos de guerras onde a dor tem sido uma tirana cruel? Um direito que fez escravos, tombados pela desesperança, duelarem por liberdade. Que direito é esse cujo sonho fez vítimas do estigma e do preconceito elevarem suas vozes pela igual consideração e respeito? Que reconhece o fato de que a jornada humana tem sido forjada por tentativas incessantes de se escapar do sofrimento e da miséria. Que direito é esse que não abandona a mente dos oprimidos pela força, daqueles que foram desprezados pelo poder ou esmagados pelo arbítrio? Um direito que enxerga na humanidade a capacidade de superar a insanidade do desespero e frear a luta do ser humano contra o próprio ser humano. Que direito é esse cujo alcance soa irreal, como se ele escapasse por entre os nossos dedos? Um direito cujo mistério faz demagogos manipularem-no, ludibriando os famintos de vida. Um direito no qual creem minorias invisíveis, com suas esperanças, mantendo viva uma pretensão que teima em não morrer. Que direito é esse pelo qual perseveramos desde a aurora, cruzando continentes, atravessando o tempo, ambicionando escapar das dores e do sofrimento, para que sigamos com as nossas vidas dirigidas a essa, que é uma busca imortal? Que direito é esse? Para mim, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, é o direito à felicidade. Entreguei hoje a vocês, nesse curso, todas as ferramentas que a vida acadêmica me deu no estudo dessa tese. Fica aqui para o Saber Direito, celebrando 10 anos de extraordinária contribuição ao Brasil, os estudos a respeito do direito à felicidade. Façam bom uso dele, se dediquem, analisem, critiquem, mas principalmente, sempre, façam a sua parte. É isso que importa ao final, pessoal. Obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.